Eu me chamo Rose, Rose, meu apelido, né? Meu nome é Rosangélica Cantiero. E a gente trabalha há mais de 38 anos com a reflexologia. Na verdade, preparando essa jornada, nós começamos a relembrar, né, de quando realmente nós começamos. Esse ano faz 40 anos que a gente começou a nossa história com a reflexologia. É tempo, né? Muito tempo. E é interessante que foram 40 anos assim, que foi muito bom para nós, para nossa família, para todos, né? Os que foram envolvidos nessa história tão bonita, né? Hoje eu vou começar a contar um pouquinho da história, para a gente não ficar muito tempo nisso, né? Vamos dividir a live em algumas etapas. E começando na história, eu fui conversar um pouquinho com o Edelcio do que ele se lembrava, o que levou a gente a começar na reflexologia. E espero que seja inspirador também para outros que precisam fazer mudanças na vida, né? Principalmente na época que a gente está vivendo. Nós nos casamos em 1979, aí em 80 nasceu o Leandro. E depois, quando o Leandro tinha 2 anos, nós estávamos numa época muito difícil aqui no Brasil, muito difícil em questão de trabalho. E o Edelcio, ele tinha um bom trabalho, ele era gerente geral na usina e ganhava muito bem, mas por questões pessoais precisou pedir a conta. Só que numa época muito difícil, não encontrava trabalho, ainda mais com as qualificações que ele tinha, né? Então ele foi trabalhar, fazer uns bicos e algumas coisas assim. E um dia um amigo nosso que todo ano vinha nos visitar nas férias, né? A família era daqui de Araras, ele fazia um trabalho, a gente pode dizer, um trabalho missionário. E ele estava em Santa Catarina, e ele chegou e falou para o Edelcio assim que ele tinha visto pessoas que estavam trabalhando. Tinha uma pessoa, principalmente, que trabalhava nos pés e ajudava a pessoa a ficar bem. A pessoa ficava sem dor. Foi interessante, né, isso daí. E um dia nós fomos passear em Campinas, no shopping, fomos na biblioteca, lá na livraria, quer dizer, e ele comprou um livro, que era o livro da reflexologia. Até eu tenho aqui, esse é o livro, olha. Histórias que os pés contam, passos para melhor saúde. Esse livro aqui é a 2ª edição dele, da Eunice Ingham. Tem aqui mostrando para vocês. Então, essa edição saiu em 1981. Nós compramos ele em 1982. Aí, de posse desse livro, ele começou a ler e começou a fazer massagem em todo mundo, né? Mas você imagina uma pessoa que não sabia o que fazer, qual a pressão usar, e ele ia lá fazendo massagem nas pessoas. E usou cada coisa que só vocês ouvindo as histórias para saber até onde foi essa prática dele, né? Mas foi muito bom porque começou a usar, e mesmo só fazendo como autodidata ali por meio do livro, começou a ver alguns resultados. Aí esse nosso amigo, numa outra ocasião, ele chegou e falou, olha, essa pessoa lá em Santa Catarina que está fazendo a massagem, eu vi pessoa chegar carregada e sair andando. Por que você não vai lá? Bom, nós numa situação difícil do que a gente estava, ele falou, eu vou lá ver, quem sabe, é alguma coisa que eu possa aprender e possa fazer, né? Daí ele convidou um amigo nosso, Valdemar Pinheiro, e lá foram eles para Santa Catarina. Aí chegaram na casa desse senhor, né? E ele recebeu bem eles, tudo, eles
mostrou que fazia, mas falou assim para ele, olha, se você quiser aprender, tem uma escola em Assunção, no Paraguai, que ensina a reflexoterapia. Ele deu o endereço e foi isso. Ele voltou e falou para mim assim, olha, eu vou para Assunção para mim ver o que é isso. Mas não sabia falar espanhol, nunca tinha viajado. Aí convidou um outro amigo e ele foi embora, foi lá para Assunção. Mas foi muito bom, porque ele chegou lá quando ele conheceu a Margarita. Ela, de forma muito amorosa, recebeu muito bem ele. E dentro do que conseguiram entender um do outro, ela falou de como era o curso e, pasmem, ela mandou o primeiro livro do curso do ano todo para nós, só que em espanhol. Quando ele chegou com o livro, o que eu fiz? Eu falei, e agora? Como que nós vamos entender, né? Eu também não sabia espanhol. Aí eu comprei um dicionário de espanhol e comecei a traduzir esse livro, né? Que era um livro bem grosso. Só que nessa altura, o Edelcio já tinha ido, nós descobrimos, né, uma médica que veio, médica do Japão, né, formada no Japão, e ela tinha vindo e tinha colocado um anúncio no jornal que estava dando curso de shiatsu. Aí fomos nós para Campinas, ela morava em Campinas, na época, né, ela tinha vindo para cá, fizemos o curso de shiatsu e a gente já estava trabalhando. Tanto que começou toda a história ali em 82, em 84 já estava aberto, trabalhando, né? Então, quer dizer, formalmente já faz 38 anos, né, que a gente trabalha. E daí começou, né, toda essa história na nossa vida, só que é assim, como meu marido sempre fala, né, a gente tem dois privilégios muito grandes. Um, de servir a Jeová, conhecer Ele, poder fazer um trabalho voluntário para ajudar a vida das pessoas, e outro foi conhecer a reflexologia e as massagens. Tem problemas na vida? Tem muitos. Não tem quem não tenha problema. Mas mesmo com todos esses problemas, a gente conseguiu ir lidando com eles. Porque isso não vai impedir que a gente tenha problemas de saúde, que tenha dificuldades econômicas, né, nesse período, mas foi nos ajudando a lidar com todos eles. Agora, nessa história tem muito mais coisas. Cada dia vamos contar um pouquinho da história, porque é bem amplo, né? É bem amplo tudo isso daqui. Mas para mostrar que não importa a situação que a gente esteja vivendo, a gente pode sim dar a volta por cima, mudar e recomeçar. Porque às vezes a gente acha assim, não tem mais como, né? Eu estava tão acostumado àquele estilo de vida, mas nós podemos mudar. E a reflexologia, ela nos ajuda não só na questão da pessoa que precisa de um trabalho diferente, e de um trabalho que, na verdade, é gratificante, porque você vai fazer esse trabalho e você vai ajudar outras pessoas a se sentir melhor e a encontrar também o caminho na vida deles, né? Porque é isso que nós vimos nesses 40 anos com a reflexologia. Agora, é só a nossa história interessante? Não. A nossa história é muito pequena perto da história daqueles que nos precederam, né? Eu acho interessante, assim, a gente falar que até tem um termo que eu acho muito bonito, quando eles falam assim que a gente está sobre os ombros de gigantes. Isso, é exatamente isso, o que é você aprender a reflexologia, trabalhar com ela,
mas tem que estar sobre o ombro de gigantes, porque aqueles que vieram antes de nós foram os que pavimentaram o caminho, que fizeram com que a gente pudesse continuar aprendendo. Ninguém sabe tudo, mas todo mundo pode aprender alguma coisa e pode realmente melhorar, continuar melhorando aquilo que aprendeu. E é isso que nós conseguimos fazer. Até eu tinha muito na minha mente assim, que ninguém tinha um método. A gente usava aquilo que nós tínhamos aprendido. Agora eu entendi, porque eu continuo estudando, eu gosto de aprender, né? E que todo mundo, depois que ele começa a trabalhar, ele acaba criando o seu método de trabalho. Nós aprendemos com a Margarita, né, Gottod, que ela formulou um método muito interessante. Ela aprendeu com a Eunice Inga, que é conhecida a mãe da reflexologia, que também criou o seu método a partir da zonoterapia. E é interessante que quando a gente lê o livro que a Eunice Inga deixou, né, esse que eu mostrei já, também um outro livro bem interessante é esse daqui, que ele tem esse que eu mostrei já sobre a reflexologia que nós temos em português. Então aqui tem 2 livros. O que ela fala aqui? Que quando ela conseguiu mapear os pés, né, conseguiu esse método tão interessante que é a reflexologia, ela disse que ela não sabia o que seria o futuro, mas que ela esperava que as pessoas pudessem continuar de onde ela tinha parado. A Eunice Inga trabalhou mais de 40 anos ensinando e aprimorando esse método, né, que ela criou tão interessante. Então, para nós, é um privilégio poder estar falando sobre a reflexologia, poder estar ensinando e, principalmente, ter cuidado de milhares de pessoas no decorrer desses 40 anos de trabalho, né? E é interessante que daí eu comecei hoje, por isso que eu estava dizendo, hoje eu comecei a pensar, poxa vida, a Eunice Inga trabalhou mais de 40 anos, a Margarita também, e nós também. Então, eu me sinto privilegiada, né? Por estar na idade que eu estou hoje e poder continuar trabalhando, ensinando e ajudando as pessoas a conhecerem esse método tão interessante, né? Aí depois eu vou explicar por que hoje eu estou chamando isso, nós chamamos como reflexologia prática. É uma palavra que nós encontramos assim mais simples, mais fácil de relembrar. Mas por quê? Porque quando você usa a reflexologia, não é só ela. A gente tem um conjunto de técnicas para que você consiga realmente um bom resultado, né? Então, esse daqui que é o objetivo da gente mostrar nessas lives. Por que a gente está falando hoje, vai falar essa semana sobre a ansiedade? Eu li esses dias numa reportagem da Organização Mundial de Saúde e eu fiquei um pouco alarmada. A gente sabe de como está difícil por causa da pandemia, as pessoas que ficaram presas em casa, as dificuldades que tiveram, pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam entes queridos, né, que não foi fácil, foi muito difícil, né, para todo mundo. Agora, pensando em tudo isso, daí eu estava vendo no dia 2 de março, até eu vou ler aqui, eu deixei marcado para falar para vocês, no dia 2 de março, a Organização Mundial de Saúde, ela diz assim, que no primeiro ano da pandemia da Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com um resumo científico divulgado. Aí disse assim que eu achei assim mais preocupante, né? O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde falou que isso é apenas a ponta do iceberg, esses números.
Agora, quais foram os fatores, né, que levaram a todo esse estresse? Então, ele diz assim que é uma coisa muito sem precedente e realmente nós nunca passamos uma situação tão difícil assim. Então, esse isolamento social, as restrições que as pessoas tiveram de ir trabalhar, a falta do apoio dos entes queridos, porque imagine um idoso que ficou em casa e não podia ter contato com o restante da família, ou mesmo um jovem, eu acho que todo mundo, todos foram afetados, né? Aí eles citam assim, olha, nesse artigo da Organização Mundial de Saúde: solidão, medo de se infectar, sofrimento e morte de entes queridos, luto, preocupações financeiras foram citados como estressores que levam à ansiedade e depressão. Agora, entre os profissionais de saúde, a exaustão tem sido um importante gatilho para o pensamento suicida. Agora, quem foi os mais atingidos? Quem foram? Jovens e mulheres. Até a Globo fez também uma reportagem sobre isso e ela mostrou nessa reportagem jovens brasileiros contando como que foi muito difícil para eles, né? O quanto eles sofreram nesse período e como está sendo difícil, né, continuar. Agora, se a gente fala assim, o que é a ansiedade, né? Que é um problema tão difícil, mas o que é ela? Se a gente pensa assim naquele aperto, né, que dá no peito da pessoa quando ela tem algo para fazer ou está acontecendo alguma coisa, o coração batendo muito mais rápido, as mãos ficam suadas, né? Dor de cabeça terrível. Então, são tudo respostas, né, ao estresse. Essa é a ansiedade. Só que, às vezes, a gente diz assim, mas a ansiedade, né, ela é tão problemática assim? É muito problemática. Por quê? Tudo aquilo que a gente sente no nosso corpo, isso vai afetar de alguma forma algum órgão dele, alguma parte do corpo. E cada um tem gatilhos, né? Tem coisas que levam a pessoa a ficar ansiosa. O que nós precisamos fazer? Parar para pensar, né? Quais são os nossos gatilhos de ansiedade. Quando você tem esse gatilho de ansiedade, você consegue entender o que leva você a ficar ansiosa? Para, respira fundo. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça terrível por causa de algo que a gente está muito ansioso, de algo que vai acontecer, porque a gente sempre acaba, infelizmente, vivendo o futuro, né? Esquece que o presente que a gente tem aqui, por isso que já chama presente, né? Então você fica sempre preocupado, mas o que eu vou fazer? Você dá uma paradinha, respira fundo, puxa pelo nariz, solta pela boca várias vezes, bem forte. Aí você vai ver como que você começa a sentir como que os batimentos cardíacos você vai relaxando e acaba melhorando, né? Essa sensação que você está tendo de ansiedade profunda. Mas nem sempre só isso vai resolver, porque muitas vezes a gente tem problemas que são recorrentes, é um atrás do outro. Parece que você está em um, daqui a pouco já saiu, já entrou em outro problema. E daí? O que fazer? Porque qualquer pessoa pode aprender, qualquer um. E independente de idade, a pessoa ela pode aprender como uma profissão, mas ela também pode aprender para usar para ela e para a família. E ensinar até mesmo os filhos a fazer. Também pode ser usada por qualquer pessoa, desde bebezinho, na verdade desde a grávida, né, até os idosos. Então, a família inteira. Não precisa de equipamentos especiais. Então, amanhã nós vamos conversar mais sobre isso. Por que alguns usam equipamentos, porque outros não? A gente não está aqui para julgar ninguém. Cada um faz aquilo que acha melhor. Se está dando certo, está ótimo. Esse é o importante. O importante é o resultado.
Também não colocamos nada no corpo. Não vamos colocar óleo, não vamos colocar creme. Então, aquilo que for aprendendo, a gente for ensinando, né, nessa semana, não vai usar nada, nem óleo, nem creme. A reflexologia também você pode fazer em qualquer lugar. Não importa onde você estiver, você está com o seu instrumento junto, né? Que são as suas mãos, está ali junto com você. E a pessoa que você vai ajudar também está com os pés. E às vezes quando não dá certo no pé, que não tem como fazer, faz na mão. E é uma terapia extremamente eficaz. É muito eficaz, muito mesmo. O que nós vimos de resultado no decorrer desses 40 anos são coisas assim que é só quem conseguiu ver mesmo para entender o que pode ser feito com a reflexologia. É muito interessante ver, por exemplo, casos de pessoas com problemas muito graves de coluna, problemas de depressão, digestivos, toda sorte de problemas. Receber a reflexologia e outras técnicas em conjunto, e você vê o resultado e vê a pessoa ficar boa. Que coisa melhor do que isso? A gente poder ajudar uma pessoa a ficar livre dos problemas difíceis que ela está sentindo. Eu acho que é uma das maiores recompensas que a gente pode ter. Não tem dinheiro que pague isso. Embora todo mundo trabalhe porque precisa do dinheiro. Mas a recompensa é muito maior do que qualquer outra coisa. Pensando em tudo isso, daí eu estava vendo no dia 2 de março, até eu vou ler aqui, eu deixei marcado para falar para vocês, no dia 2 de março, a Organização Mundial de Saúde, ela diz assim, que no primeiro ano da pandemia da Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com um resumo científico divulgado. Aí disse assim que eu achei assim mais preocupante, né? O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde falou que isso é apenas a ponta do iceberg, esses números. Agora, quais foram os fatores, né, que levaram a todo esse estresse? Então, ele diz assim que é uma coisa muito sem precedente e realmente nós nunca passamos uma situação tão difícil assim. Então, esse isolamento social, as restrições que as pessoas tiveram de ir trabalhar, a falta do apoio dos entes queridos, porque imagine um idoso que ficou em casa e não podia ter contato com o restante da família, ou mesmo um jovem, eu acho que todos foram afetados, né? Aí eles citam assim, olha, nesse artigo da Organização Mundial de Saúde, solidão, medo de se infectar, sofrimento e morte de entes queridos, luto, preocupações financeiras, foram citados como estressores que levam à ansiedade e depressão. Agora, entre os profissionais de saúde, a exaustão tem sido um importante gatilho para o pensamento suicida. Agora, quem foi os mais atingidos? Quem foram? Jovens e mulheres. Até a Globo fez também uma reportagem sobre isso e ela mostrou nessa reportagem jovens brasileiros contando como que foi muito difícil para eles, né? O quanto eles sofreram nesse período e como está sendo difícil, né, continuar. Agora, se a gente fala assim, o que é a ansiedade, né? Que é um problema tão difícil, mas o que é ela? Se a gente pensa assim naquele aperto, né, que dá no peito da pessoa quando ela tem algo para fazer ou está acontecendo alguma coisa, o coração batendo muito mais rápido, as mãos ficam suadas, né? Dor de cabeça terrível. Então, são tudo respostas, né, ao estresse. Essa é a ansiedade. Só que, às vezes, a gente diz assim, mas a ansiedade, né, ela é tão problemática assim? É muito problemática. Por quê?
tudo aquilo que a gente sente no nosso corpo, isso vai afetar de alguma forma algum órgão dele, alguma parte do corpo. E cada um tem gatilhos, né? Tem coisas que levam a pessoa a ficar ansiosa. O que nós precisamos fazer? Parar para pensar, né? Quais são os nossos gatilhos de ansiedade. Quando você tem esse gatilho de ansiedade, você consegue entender o que leva você a ficar ansiosa? Para, respira fundo. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça terrível por causa de algo que a gente está muito ansioso, de algo que vai acontecer, porque a gente sempre acaba, infelizmente, vivendo o futuro, né? Esquece que o presente que a gente tem aqui, por isso que já chama presente, né? Então você fica sempre preocupado, mas o que eu vou fazer? Você dá uma paradinha, respira fundo, puxa pelo nariz, solta pela boca várias vezes, bem forte. Aí você vai ver como que você começa a sentir como que os batimentos cardíacos você vai relaxando e acaba melhorando, né? Essa sensação que você está tendo de ansiedade profunda. Mas nem sempre só isso vai resolver, porque muitas vezes a gente tem problemas que são recorrentes, é um atrás do outro. Parece que você está em um, daqui a pouco já saiu, já entrou em outro problema. E daí? O que fazer? Para você ajudar na ansiedade, é um conjunto de coisas. Quando nós nos propusemos a mostrar para vocês aqui que a reflexologia vai aliviar, sim, ela vai dar o caminho. Ela ajuda muito. E quando você consegue estar mais tranquilo, aí você consegue parar para pensar o que mais eu posso fazer para poder melhorar essa condição da ansiedade. Nós vamos conversar um pouquinho no decorrer da semana, por exemplo, por que a alimentação ela influencia tanto em aumentar a sua ansiedade. O açúcar, o que ele faz no nosso corpo, que acaba piorando quadros de ansiedade e quadros de depressão. E quantos outros alimentos que podem fazer isso. Mas vamos nos concentrar um pouco, embora é importante a gente ver a alimentação, e tem hoje, gente, tem páginas muito boas ensinando boa alimentação que a gente pode estar ali vendo e tentando seguir, né? E realmente faz uma diferença muito grande. Mas algo que é muito importante é dar atenção ao intestino. Por que é importante dar atenção ao intestino? Muito antes de tudo que a gente está ouvindo hoje nas redes sociais, que hoje é muito fácil aprender o que você quiser, qualquer coisa, já se falava lá no Oriente, se vocês forem ver a medicina chinesa, eles dão muita atenção ao nosso intestino. Hoje, os ocidentais, depois de muita pesquisa, eles sabem que o intestino é o nosso segundo cérebro. Mas será que é o segundo cérebro mesmo? Gente, é o segundo cérebro. Dentro do intestino, ele produz neurotransmissores. E o interessante é que hoje se sabe mais ainda, porque antes pensava que vinha levar os neurotransmissores do cérebro para o intestino. Ou aí o intestino produzia e mandava para o cérebro. Mas será que é assim? O que se estão dizendo hoje? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se ele é tão importante, nós vamos ter que dar atenção para ele, tanto por meio da nossa alimentação, por meio de exercícios, por meio de tomar água e por meio da reflexologia e outras técnicas de massagem também. Então, já começou hoje, vocês aprenderem que uma das coisas muito importantes para a sua ansiedade é você dar uma paradinha e analisar como que está o seu sistema digestivo. Então, tudo aquilo que a gente vai aprendendo ou
Não importa o tipo de sintoma, de distúrbio que a gente tem, você não pode olhar só para aquele distúrbio. O que levou você a ter ele? Por que é importante aprender sobre isso? Porque quanto mais você souber, mais você vai conseguir ajudar o seu corpo a se recuperar. Porque o corpo precisa da gente, ele não consegue fazer tudo sozinho. Tem uma parte que sim, que não é nós que vamos comandar, mas tem uma parte que a gente vai ter que fazer a nossa parte. Então, o que é que nós vamos estar fazendo? Só um minutinho. Aí, voltando agora na reflexologia, um pouquinho sobre o que é, como ela funciona, nós podemos dizer assim, olha, que a reflexologia é facilitadora da cura. Não é um termo que hoje a medicina fala que deve se usar, né? Cura. Por quê? Ninguém cura ninguém. E nós nunca vamos falar isso, que a reflexologia curou você. Não. Ela facilitou o caminho para essa cura. Por quê? Ela estimula o corpo a se curar. Isso que é o importante. É você dar esse tempo para o seu corpo e dar o que o corpo precisa realmente para ele conseguir se curar. Então, existe um termo no grego que é homeostase, ou equilíbrio. O corpo da gente está constantemente procurando esse equilíbrio, de todo jeito. Ele sempre está procurando equilíbrio químico, equilíbrio nos ossos, em todo sentido. Para isso, ele produz os hormônios, produz substâncias químicas que vão acelerar, né, esse processo ou retardar ele. Como que a gente pode ajudar o nosso corpo a conseguir esse equilíbrio? O que a reflexologia tem a ver com isso? Então, esse que é o bonito de ver, né? Essa técnica, que é uma técnica extraordinária, é maravilhoso, né? A gente vê o que a reflexologia faz. Porque ela estimula as respostas do corpo. Ela vai fazer isso, né? Então, quando a gente vai lá trabalhar os pés têm milhares de terminações nervosas, tanto os pés como as mãos. São milhares de terminações nervosas. Agora, você imagina, você indo lá e estimulando essas áreas. Quer dizer, você vai estimular zonas que vai estar alertando lá o seu cérebro para problemas que são potenciais e às vezes nem apareceram ainda. Às vezes nem tem esses problemas ainda. Mas você já está ajudando o corpo antes que eles apareçam. Então, a reflexologia, ela ativa esse poder de cura do próprio corpo. É mais ou menos no sentido também de acupressão, de acupuntura. Mas o interessante, assim, alguns você vai ver que ele vai falar que os pontos que você está trabalhando são caminhos de energia. Esse daí nós vamos já ir para a medicina chinesa. Existe ou não esses canais de energia? Sim, o próprio ser humano é energia. Tudo dentro de nós é uma energia pura. Mas é interessante que a reflexologia, você vai estar trabalhando em pontos minúsculos, muitos minúsculos mesmo, com uma cabeça de um alfinete. Então você imagina assim, o nosso dedo aqui nós vamos trabalhar. Aí nós vamos encontrar pontinhos para estimular ele. É por isso que nós vamos falar sobre o que nós usamos para trabalhar, né? Para aqueles que entraram agora, nós estamos comentando que amanhã nós vamos falar mais sobre os instrumentos da reflexologia, né? E depois vocês podem ouvir o que nós conversamos até agora, que é bom para vocês entenderem, né? Vai ficar gravado.
Gente, eu estou aprendendo, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, mas eu vou fazer de tudo para deixar gravado para vocês poderem assistir desde o início, viu? Para daí entender no ponto que nós estamos. E aí vamos falar mais sobre isso, como vai funcionar, como que está funcionando a reflexologia no nosso corpo. Mas é interessante, e se a pessoa, ela fala assim, mas eu vou fazer uma massagem no pé de alguém, eu não suporto tocar no pé. Tem gente que tem até nojinho, né, de pegar ali no pé. Gente, mas pensa bem, não... Quanta coisa que a gente pega o dia inteiro, e às vezes hoje ainda está mais na mente, cada vez mais. Pegou numa maçaneta, você vai lá e lava a mão. Pegou em qualquer coisa que você está andando, vai lá e lava a mão. Agora o pé, às vezes, tá lá limpinho dentro do sapato, você pode dar uma higienizada nele, né? E se for da família, a pessoa pode lavar o pé, ou alguém, se está trabalhando, acha assim, não, eu quero fazer alguma coisa mais higiênica ainda, faz um escalda-pé antes de começar a trabalhar com a massagem, você já relaxa a pessoa, já antes dela começar, né? Então vai ser muito bom também, né? E a pessoa que sente cócegas no pé? Consegue daí fazer a massagem? Consegue. É interessante que depois que você começa a trabalhar, por mais que a pessoa fale que ela tem cócegas, ela vai conseguir fazer sem problema. Porque você começa a procurar os pontos específicos, vai sentir um pouquinho de dor, alguns sentem mais dor, mas lembra que nós não estamos ali para ajudar de ninguém. Não é para fazer uma dor insuportável. Porque daí a pessoa não vai querer nem permitir que você mexa mais no pé dela, né? Ela não vai conseguir, né, deixar fazer. E uma outra coisa boa da gente lembrar, né? Que a gente sempre procura fazer alguma coisa que nos dê prazer na vida, né? Muita gente tem hobbies, né? Muitos hobbies. Eu vi a Soninha entrou aqui, ela, eu vejo o site dela, ela faz umas comidas deliciosas, né? E quantos outros que estão aqui que têm seus hobbies, coisas que realmente vão ajudar você no dia a dia a se sentir bem, né? Então, a reflexologia é uma coisa assim, é uma coisa agradável, que nos deixa se sentir bem, bem agradável mesmo. Estou vendo aqui que a baixinha do The Spa, ela está dizendo que ela tem dores nos dedos dos pés. Tem muitos motivos para ter dores, né? Uma das coisas que a gente tem que ver é como que está essa dor, que tipo de dor é. Será que é em todos os dedos? Então, se você tem dor em todas as terminações nervosas, como que está, por exemplo, o seu ácido úrico? É algo para a gente ver, né? Como que está o seu exame de sangue, como que é a sua alimentação. Então, é bom ir lá e dar uma olhadinha. Dependendo da dor, se são alguns dedos, só pode ser um reflexo da coluna. A coluna pode estar refletindo essas dores. Então, aí precisa analisar o quadro geral seu, como que é. Se você quiser mandar um direct explicando melhor, a gente talvez possa conversar um pouquinho. Provavelmente eu quero ver se a gente consegue tirar um dia só para as dúvidas. Aí manda para mim um direct, explica exatamente o que acontece, a gente vai ver o que pode te ajudar, tá bom? Você está falando do calcanhar também. Então faz assim, manda para mim, Baixinho, explica exatamente no direct e tudo, aí a gente vai ver como que a gente pode mostrar para você algumas coisas que você pode fazer para te ajudar, tá bom? Sônia, que bom que você está aqui, viu? Gostei muito mesmo. Gente, mas continuando, uma outra coisa importante de vocês saberem da reflexologia. A gente nunca diz assim, a reflexologia, ela trata de uma doença específica.
Não faz isso. Embora a pessoa, como a baixinha falou assim, ó, dói meu calcanhar, dói meus dedos. Quer dizer, provavelmente ela vai, por exemplo, chegar aqui na clínica, ela vem com esse problema. Mas a reflexologia, ela trata a pessoa como um todo. Porque o nosso organismo, ele não é partes separadas. Embora hoje a medicina, ela separou tudo, né? Tudo separado. Cada problema que você tem, você vai num especialista. Mas o corpo, ele é um só. Então, como que nós vamos, por exemplo, ver? É como o caso que eu estava falando para ela aqui. Se você tem uma dor no pé, você vai ver, primeiro, como que está o exame de sangue. O que está acontecendo ali. Depois, como que está a sua alimentação. Como que está o seu sistema nervoso, o seu nível de ansiedade. Como que isso está afetando a sua coluna. Às vezes, a pessoa ela tem uma dor na coluna. Muitas vezes o reflexologista vai lá e ele faz a massagem nos pés para a coluna. Não resolve a dor. Aí é a questão da observação. Ela dói a coluna, qual vértebra está doendo? Essa vértebra está ligada a quais órgãos do corpo? Aí quando se analisa, ela está ligada a esse órgão. Vamos supor que analisei lá as vértebras, está analisada, ele está em referência com o intestino. A pessoa tem um intestino preguiçoso, a pessoa não toma água, não faz exercício, não come as coisas direito, ou até ela faz tudo isso e o intestino funciona todo dia, mas não é o que deveria. Mas ela tem um estresse que está no limite. Porque o estresse, às vezes, você faz tudo certinho. Mas se o estresse estiver muito grande, ele vai afetar o seu intestino de uma tal forma que vai acabar doendo a coluna. Então, tudo é uma questão de observação. Esse é o trabalho da reflexologia prática. É você juntar tudo. Então, lá a Eunice Inga, ela começou com a reflexologia, depois a Margarida. É uma outra história, muita história interessante para contar, né? A Margarida, ela começou a aprender por causa da irmã dela, que tinha um problema muito grave nos nervos. E ela chegou num ponto que ela viu que só a reflexologia não estava resolvendo, não estava ajudando. O que ela fez? Ela foi para uma escola nos Estados Unidos, ela morava no Canadá, aprender massagem sueca. Aí ela juntou a reflexologia, que ela já estava com bastante prática, junto com a massagem sueca e conseguiu um resultado fora de série. Então, quando ela veio por problemas pessoais, que ela decidiu vir para o Paraguai, porque às vezes a pessoa fala assim, mas você foi aprender lá no Paraguai? Gente, o Paraguai era um país muito importante, isso daí já entra na questão da história. Até eu, quando eu estava estudando história, eu achei muito interessante saber como ele era e o que levou ele a ser um país como ele é hoje. Mas, tirando a história aí de fora, ela foi para lá com um objetivo, né, para fazer um trabalho missionário, voluntário, e começou a trabalhar. E ela, o que ela fez? Ela criou o método dela, que era usar reflexologia com massagem sueca, movimentos de exercício da fisioterapia, alimentação e assim por diante. E o nosso método, como ele surgiu? Usando, nós nos tornamos reflexo, fizemos o curso com ela em Assunção, nos qualificamos como reflexoterapeutas, na época era reflexoterapeuta superior, e depois acrescentamos mais técnicas no meio ainda, né? Que foi o shiatsu, o keiraku, a drenagem linfática médica, né? Pré e pós-operatório. Então foi acrescentando mais coisas. Aí criamos o nosso método, né?
só dar uma olhadinha aqui no horário, porque eu queria ensinar vocês agora. Nós vimos aqui um pouquinho de cada coisa. Quem não conseguiu assistir, ver tudo, volta depois, assim que eu conseguir, eu vou tentar colocar aqui, viu? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo ao vivo, mas eu vou tentar deixar gravado para vocês. Volta lá, assiste. Se vocês puderem, compartilha com outros. Se achar interessante que outras pessoas possam aprender também, compartilha com eles, viu? Que eu acho que é algo assim que todo mundo deveria aprender, usar na vida. E nós aqui como família, vocês podem ter certeza que fez uma diferença muito grande na nossa vida. Muito, muito grande. Devagarzinho eu vou explicar para vocês o quanto que isso fez diferença para a gente, né? Sobre os efeitos da reflexologia, quando a gente vai trabalhar aqui na ansiedade que nós já conversamos, então a reflexologia, ela ajuda a eliminar o cansaço, ela ajuda a aliviar a ansiedade, os problemas emocionais, ela dá esse caminho para a gente poder trabalhar e conseguir se acalmar, né? Além disso, nós precisamos, quando a gente for começar uma massagem, nós vamos ver isso amanhã, nós precisamos ter aquele primeiro contato. Vamos supor que você está trabalhando com a reflexologia. Você vai ter que ter o primeiro contato com a pessoa que às vezes não gosta nem de ser tocada. Então aí entra a técnica da massagem sueca, que uma dos movimentos, né, que a gente usa muito é a efleuragem. Então amanhã nós vamos falar sobre isso, por que ele é importante. Agora, se nós estamos fazendo nós mesmos ou fazendo na família, esse movimento vai ser de muita ajuda, porque você vai começar a fazer algo que você começa já a se sentir bem. Então nós vamos ver isso daí amanhã. Aí hoje, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Vamos supor que a gente está num lugar que você não tem como pegar o pé. Em você mesmo, né? Ou em alguém que esteja perto. Eu já tive muitas situações assim. Situações de estar num lugar assim, de crise, com problemas com a família, de doenças, né? E não tem como a pessoa não ficar ansioso, né? Embora eu sempre consegui lidar muito com isso daí, por tudo aquilo que nós aprendemos e por tudo a nossa fé, que é muito grande também, e tudo que a gente faz ajuda muito a gente a lidar nesses problemas de crise. Mas, na prática, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou até pegar uma caneta para mostrar para vocês. Vamos supor que você está num lugar e você está muito tenso. Vamos começar alguns pontos na mão. Ó, se você pegar bem aqui, ó, no meio dos ossos, aqui, ó. Tá vendo? Então vamos fazer assim. Eu vou só riscar aqui para vocês verem. O que nós vamos fazer? Ó? Coloca a mão bem no meio. Tenta fazer agora aí. Ó, vai apertando. O dedo como se fosse uma minhoquinha. Você não passou creme sem passar nada. E você está em qualquer lugar, você pode fazer isso. Aperta. Volta. Vai agora no meio do outro dedo. Vai trabalhando. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estimulando a área nossa do peito. Sabe quando a gente está com aquela... Você começa a ficar, parece que o peito apertado, uma coisa ruim, né? Que a gente está sentindo? Faça isso. Pode fazer várias vezes, viu?
Faz várias vezes. Não fica só num lugar. Vai e volta. Vai para outra mão. Mesma coisa. Vai trabalhando. Trabalha cada um. Isso daí vai relaxando. Porque, como eu falei para vocês, existem coisas que não tem como a gente tirar da nossa vida. Mas tem como a gente ir lidando com eles. Esse é algo que eu uso muito. Eu uso bastante mesmo em situações quando eu preciso, que eu estou numa situação muito difícil e precisa relaxar. Então, vamos fazendo. Aí, uma outra coisa que nós podemos fazer, ó, eu vou desenhar primeiro aqui para vocês. Deixa eu... Aqui, ó, é a nossa coluna. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhando também, ó, com uma cobrinha, tá vendo? Uma minhoquinha. Não a cobra, uma minhoca. Vai trabalhando. Você vai sentir que em alguns lugares vai doer mais. Vai mudando a posição. Vai até a base da unha. Aí, o que você fez aqui? Você está trabalhando a região da coluna. Faça isso nas duas mãos. Mas por que nós vamos trabalhar a coluna? O que tem a ver a coluna com a minha ansiedade, com o meu sistema nervoso? Aí, terminou? Faz algumas vezes. Aí, vai para outra mão. Mesma coisa. Vai trabalhando. Se você sentir que tem algum lugar que dói mais, volta, faz de novo naquele lugar. E o que tem a ver com a nossa ansiedade, o que tem a ver com a depressão, qualquer outro problema? A coluna é o nosso centro nervoso. Tudo que acontece no nosso corpo vai refletir na coluna. E aí, o que acontece na coluna vai refletir no corpo. Acaba tornando um círculo vicioso. Mas as terminações nervosas, né, os feixes nervosos da coluna, eles saem cada um para órgãos específicos do corpo. Então, quando você está trabalhando a coluna, você está ajudando a relaxar o seu sistema nervoso. Então, faz isso. Faça que vai ajudar bastante. Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer. Pensa aqui na ponta do dedo, ó, na ponta do dedinho aqui, ó. Cada dedinho. Se nós trabalhamos na parte de cima do dedinho, aqui, estamos trabalhando a cabeça. Todas as pontas dos dedinhos, estamos trabalhando a cabeça. Quando nós trabalhamos a cabeça, trabalhamos o cérebro, trabalhamos todos os centros que vão contribuir também para o relaxamento do corpo. Então, o que nós vimos aqui, ó, podemos trabalhar a região do peito, a região da coluna e a região da cabeça. Para terminar aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Vamos dividir aqui. Imagina aqui, essa parte da mão nossa. Trabalha bastante ele, está trabalhando a região do intestino. Que na verdade, não é também não, ele também produz neurotransmissores, mas agora a pesquisa mostra que ele produz 80% dos nossos neurotransmissores. Então, aí a importância de cuidar bem da coluna. Então, o que vocês acham? Vamos fazer isso? Vamos trabalhar e daí amanhã vocês me contam como que se sentiram? Aí, então, amanhã, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver alguns pontos a mais também que a gente já pode usar para lidar com a ansiedade, né?
E nós vamos começar a ver pontos agora no pé, como trabalhar os pés para a ansiedade. E como nós vimos aqui, amanhã nós vamos fazer assim, nós vamos na sala de massagem, aí a gente vai, vou ver se consigo o maridinho junto, né? Para mostrar para vocês como fazer nos pés, tá? Então, se vocês gostaram da aula, convida alguém que vocês conheçam para poder assistir também, viu? Vocês sabem que as redes sociais, assim, eu estou aprendendo, aprendendo devagarzinho, mas a gente vai aprendendo. Se vocês compartilharem, comentarem o que falaram, isso daí vai dar a oportunidade de mais pessoas poderem conhecer também. Porque eu gostaria que muito mais gente pudesse assistir, entender, né? E usar na vida tudo isso daqui que nós conversamos hoje. Então, façam isso, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que vocês quiserem saber, manda um direct. Aí, o que eu puder no meio da semana, a gente vai junto com o assunto da ansiedade, porque, na verdade, a ansiedade, nós vamos ver, acaba afetando todas as áreas do corpo, né? Cada pessoa acaba tendo uma parte do corpo que fica com mais problemas. Então, daí a gente vai ver sobre isso amanhã, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? E obrigada, Soninha. Obrigada, Westinha, também. E é bom, né, a gente poder conversar um pouquinho, né? Poder falar um pouquinho do nosso trabalho e poder ser de ajuda, né? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Porque esse é o nosso objetivo, poder ajudar também mais pessoas, né? E sempre eu falo assim, às vezes a pessoa pode dizer assim, nós estamos fazendo essa semana gratuita, nós estamos voltando com a escola de massagem, né? Depois de muito tempo parado, porque igual todas as pessoas, nós tivemos muitas situações difíceis, né? Nesses últimos anos, eu principalmente, mas vou contar mais um pouquinho para vocês. E amanhã a gente se vê às 8 da manhã, se vocês tiverem um tempinho para assistir. E podem falar para outras pessoas também, para que elas possam fazer, né? Também nas suas vidas, né? Tá bom, a baixinha tá falando que tá faltando aperto de mão, é verdade, viu? Mas fica aqui o meu amor, meu coração para vocês. Obrigada por vocês terem dado esse tempo, que é muito valioso também, porque às vezes a pessoa fala assim, tem que ser tudo em dinheiro. Não. Para mim, o tempo ainda é mais valioso do que o dinheiro. Todo mundo precisa do dinheiro, mas na nossa vida hoje o tempo é muito valioso, né? E quando ela falou a pandemia, hoje não pode mesmo apertar as mãos, mas tudo bem, mas a gente manda o coração. Gente, até amanhã então, viu? Fiquem bem, se cuidem, façam essas sessões que nós mostramos. Se vocês entrarem, não sei se todo mundo aqui já está no grupo do WhatsApp, aquele grupo, é só linkar na bio para entrar. O objetivo é que eu vou mandar no grupo alguns PDFs para vocês terem guardado. E vou dar algumas lições de casa também. Então, para fazer a lição de casa, precisa pegar o PDF. Que daí eu quero que vocês anotem. Até hoje, para amanhã, eu vou colocar para vocês poderem começar a desenhar o pezinho para ficar gravado, tá bom? Então, vai ter lição de casa, sim, tá? Porque daí, pelo menos, todo mundo vai estar praticando. Até amanhã, então, tá? Fiquem bem.